Ele alugava nossas filhas por merreca, pois taquei fogo nele. O fósforo tremeu entre meus dedos, mas a decisão já estava tomada. Acendi ele, olhei uma última vez para a cara daquele homem que eu chamei de marido por 15 anos e deixei cair em cima do colchão que já tinha encharcado de querosene. A chama pegou ligeira num clarão azulado que depois virou laranja e vermelho. O quarto inteiro se iluminou. Ananias nem se mexeu direito no início, bêbado que só, roncando como um porco no abate. Quando o fogo chegou na pele dele, o berro que saiu foi de gelar o sangue de qualquer cristão. Mas o meu não. O meu sangue já tinha congelado muito antes, no dia que descobri o que aquele desgraçado fazia com a minha Josefa quando eu saía para trabalhar, e no que ele estava planejando fazer com minha pequena Conceição. Fiquei só olhando ele se retorcer nas chamas por uns segundos, sem sentir nada, além de um alívio tão grande que parecia que tinha tirado uma pedra de toneladas das minhas costas. Depois peguei minhas duas meninas, que já estavam esperando com as trouxinhas de roupa, e saí sem olhar para trás, enquanto a casa começava a pegar fogo também. E você aí me julgando, pensando que sou uma assassina, sem saber o inferno que passei antes desse dia? Lhe garanto uma coisa, no meu lugar, tendo visto o que eu vi e sabendo o que eu sabia, você faria a mesmíssima coisa. Uma mãe, quando é acuada feito bicho e vê suas cria ameaçada, vira fera. A natureza é sábia, minha filha. No mundo dos bichos, a fêmea é que é mais perigosa quando os filhotes estão em perigo. Eu nunca tinha pensado que podia matar um homem, quanto mais queimar ele vivo. Mas depois daquela noite em que ele chegou troncho de cachaça, babando e rindo feito o demônio, dizendo que um amigo dele tinha encomendado minha Conceição, que era só uma criaturinha de 5 anos, foi aí que entendi que era ele ou minhas meninas. E escolhi minhas filhas sem nem pestanejar. Me chamo Benedita Correia de Albuquerque, mas aqui no bairro da Várzea, em Recife, todo mundo me conhece como Dona Dita. Tenho 85 anos nas costas hoje em dia, e cada uma dessas rugas no meu rosto conta uma história diferente. Algumas de alegria, outras de dor que nem o tempo apaga. Vivo nessa casinha simples, de porta e janela, com minha varandinha de azulejo azul, onde passo as tardes olhando o movimento da rua, vendo o povo passar, as crianças correndo, a vida seguindo seu rumo. Às vezes fico pensando se as pessoas que passam por aqui imagina que essa véia de cabelo branco, toda franzina, já botou fogo num homem vivo e nunca se arrependeu disso. É engraçado como a gente olha para os outros e não faz ideia das histórias que eles carregam dentro do peito. E você que está aí me ouvindo falar, me diz aqui nos comentários qual seu nome e de que cantinho desse Brasil está escutando essa história que guardei por mais de 50 anos. Quem sabe não tem alguém da Várzea ou do Recife antigo que já passou pela minha porta sem imaginar o que essas paredes já viram. Talvez até tenha alguém que conheceu o Ananias, ou que ouviu falar daquele incêndio em 1969, que o jornal noticiou como acidente com cigarro causa morte de caminhoneiro. Se tiver, vai ser a primeira vez que vai saber a verdade do que aconteceu naquela noite. Essas mãos que você está vendo, toda cheia de veia saltada, nodosa e torta dos reumatismos, não foi o tempo que deixou elas assim, não. Foi o trabalho pesado desde menina pequena, foi o esfregar de roupa na pedra do riacho, foi o passar de ferro a carvão nas casas das madame, foi o manuseio da máquina de costura por mais de 4 décadas. São mãos que trabalharam muito, que cuidaram de 2 filhas, que secaram muita lágrima e que, numa noite de outubro, encharcaram um colchão de querosene e acenderam o fósforo que mudou nossa vida toda. São mão de mulher vivida, que já pegou em enxada, em agulha, em faca e também em fogo. Minha casinha é simples, mas é minha. Tenho muito orgulho dela, porque cada tijolo foi comprado com meu suor, depois que recomeçamos a vida em Recife. Tem 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha com um fogãozinho a gás, que foi o primeiro luxo que me dei quando pude, e essa varanda de piso azul, onde passo a maior parte do dia. Os vizinhos me respeitam, sabe que sou mulher séria, que criei minhas filhas sozinha, que trabalhei honestamente a vida toda. O que ninguém sabe é como comecei essa vida nova.
Ninguém nunca suspeitou que a história que contei quando cheguei aqui, de que era viúva de um caminhoneiro que morreu num acidente, não era bem assim. O que vou contar agora, minha filha, nem padre em confissão ouviu, mas chegou a hora da verdade vir à tona, mesmo que o fogo já tenha consumido as provas há muito tempo. Carrego essa história há tanto tempo dentro de mim que às vezes parece que vai me queimar por dentro, igualzinho aquele fogo queimou Ananias. Dizem que segredo guardado por muitos anos vira quase que um veneno na alma da gente. Talvez seja por isso que resolvi falar agora, perto do fim da minha jornada. Ou talvez seja porque vejo tanta mulher por aí sofrendo o mesmo que sofri, e quero que saibam que às vezes a salvação vem das próprias mãos da gente, mesmo que o preço seja alto. As meninas, minhas filhas, já estão tudo de cabelo branco também. Josefa completou 67 anos mês passado, tá aposentada, foi professora a vida toda. Conceição tá com 61, trabalha até hoje como enfermeira num hospital grande aqui de Recife. As duas sabem a verdade, claro. Contei para elas quando ficaram moça feita, porque achei que tinham o direito de saber. Elas nunca me julgaram, nunca me condenaram. Pelo contrário. Josefa uma vez me disse, já adulta: "Mãe, a senhora me salvou. Se não tivesse feito o que fez, eu não sei se estaria viva hoje." Foi a única vez que falamos abertamente sobre isso, porque são lembrança dolorida demais, que a gente prefere deixar quietinha num canto da memória. Às vezes me pergunto se fiz certo, não de ter matado Ananias. Disso nunca duvidei que foi o certo a fazer, mas de ter escolhido o fogo. Foi cruel? Foi. Dolorido? Sem dúvida. Mas na minha cabeça de mulher desesperada, precisava ser algo que não deixasse dúvida, que não desse chance dele sobreviver e vir atrás de nós. E também, se vou ser sincera até o fim, tinha um pedacinho de mim que queria que ele sentisse dor, muita dor. A mesma dor que ele causou na minha menina, a mesma dor da surra que me deu, a mesma dor de toda a humilhação que passamos. Queria que ele soubesse, nem que fosse por um segundo antes de morrer, que foi eu quem pôs fim nele. Que aquela que ele achava fraca, que tratava feito um nada, foi quem decidiu a hora e o jeito dele deixar esse mundo. Quando a gente é jovem, pensa que a vida vai ser de um jeito, né? Eu nasci em Bom Conselho, interior de Pernambuco, numa casa de taipa no meio da seca. Era 1940, tempo de muita dificuldade. Meu sonho era simples. Queria casar com um homem bom, ter uns filhos, uma casinha limpa, comida todo dia na mesa. Não pedia luxo nem riqueza. Só uma vida digna, sabe? Quem diria que esse sonho simples ia virar pesadelo nas mãos de Ananias? Quem diria que eu, menina criada para obedecer, para baixar a cabeça, para servir, ia um dia encontrar dentro de mim uma força tão grande que seria capaz de tirar uma vida para salvar outras duas. A vida dá volta que nem a gente mesmo espera. Em Bom Conselho, aprendi desde cedo que mulher tinha que aguentar. Via minha mãe apanhar do meu pai quando ele bebia. Via as vizinhas com olho roxo, disfarçando com pó de arroz para ir na missa. É cruz que Deus dá pra gente carregar, dizia minha avó. Homem é assim mesmo, minha filha, tem que saber levar. Aquilo entrou na minha cabeça, virou verdade que eu nem questionava. Quando Ananias começou a me bater, achei que era normal, que era parte do casamento. Quando ele começou a me xingar, a me humilhar, a me tratar pior que bicho, engoli o choro e segui em frente. Até o dia que descobri que ele tinha passado dos limites, que tinha feito coisa com minha filha que nem o demônio faria. Aí entendi que cruz de Deus é uma coisa, jugo do diabo é outra bem diferente. A vida é engraçada, né? Eu, que nunca acendi nem um fogão a gás porque tinha medo, encontrei coragem para usar o fogo da forma mais terrível. O fogo que sempre me deu medo, que quase matou meu irmão quando éramos pequenos, virou minha salvação. Aprendi com meu pai, que era tropeiro e acendia fogueira toda noite nas estradas, que o querosene pega fogo rápido, que não dá chance de apagar se pegar direito. Foi esse conhecimento, guardado num cantinho da memória, que usei naquela noite.
Um conhecimento que meu pai me passou sem imaginar, para que um dia eu ia usar. A vida tem dessas ironia. Às vezes acordo de noite ainda hoje, suando frio, com o cheiro de carne queimada nas narinas. Não é arrependimento, é só lembrança que ficou marcada a ferro e fogo. De todos os caminhos que podia ter seguido, escolhi o mais brutal, mas também o mais definitivo. Não tinha delegacia para mulher naquela época. Não tinha lei que protegesse criança de abuso. Não tinha ninguém para me estender a mão, para dizer que eu tinha direito a uma vida sem violência, sem medo. A lei que me regia era a da sobrevivência. Quando uma onça cerca seu filhote, você faz o que for preciso para salvar ele. Foi isso que fiz. Fui onça que rugiu, que atacou, que não deixou rastro. Foram 60 anos carregando essa história dentro do peito. 60 anos acordando às vezes no meio da noite, com o barulho dos gritos dele ecoando na cabeça. 60 anos olhando para os lados quando passava alguma viatura de polícia, mesmo sabendo que ninguém nunca suspeitou de nada. Foi acidente, disseram. Caminhoneiro bêbado fumando na cama, concluíram. Tão fácil de acreditar, tão conveniente para todo mundo. Ninguém quis investigar mais a fundo. Um homem a menos no mundo, quem se importaria? Principalmente um homem como ele, que não deixou ninguém com saudade. Minhas filhas conseguiram seguir a vida. Josefa demorou mais, precisou de tempo para superar o trauma, para confiar de novo. Nunca casou, não quis. Dizia que homem nenhum ia mandar nela depois do que passou. Se dedicou aos estudos, virou professora respeitada, ajudou muita criança. Conceição, por ser mais nova na época, lembra menos do pai. Conseguiu casar, ter filho, levar uma vida mais normal. Tem 2 filhos homem que são o oposto do que o avô foi. Respeitador, trabalhador, de boa índole. Eles não sabem da verdade. Acham que o avô morreu num acidente antes deles nascerem. E assim é melhor. Querem saber se valeu a pena? Se voltaria atrás se pudesse? Nunca. Nem por um segundo. O preço que pagamos foi alto. Viver com medo no início, depois recomeçar do zero numa cidade estranha, carregar um segredo desse tamanho. Mas o preço de não fazer nada seria muito maior. Seria a vida das minhas meninas destruída. Seria mais abuso, mais dor, mais cicatriz que não fecha nunca. Entre minha alma e o bem-estar das minhas filhas, escolhi elas sem pestanejar. E faria tudo de novo, do mesmo jeitinho, sem mudar um detalhe, porque mãe é isso. É a que enfrenta o fogo do inferno pelos filhos se for preciso. Tem uma coisa que nunca contei para ninguém, nem para as meninas. Quando o fogo já estava consumindo tudo e a gente tinha saído pelos fundos da casa, ficamos parada na esquina vendo a fumaça subir. As meninas estavam assustadas, agarradas na minha saia. De repente, senti uma paz tão grande, uma sensação de que o pior tinha passado, que a partir dali a vida só podia melhorar. Olhei para o céu estrelado daquela noite e fiz uma promessa silenciosa. De hoje em diante, minhas filhas nunca mais vão sofrer na mão de homem nenhum. Vou criar elas para serem fortes, independentes, para nunca precisarem fazer o que eu fiz hoje. E cumpri essa promessa. Cada dia da minha vida depois daquilo foi dedicado a elas, a garantir que tivessem uma vida melhor que a minha. O que vou contar daqui para frente não é história bonita não, já aviso logo. É história de dor, de sofrimento que nenhuma mãe deveria passar, que nenhuma mulher deveria suportar. Mas também é história de sobrevivência, de força que a gente nem sabe que tem até ser obrigada a usar. Vou contar tudo desde o começo, desde quando eu era só uma menina inocente num interior seco de Pernambuco, até o dia em que decidi que Ananias Pereira dos Santos ia pagar pelo que fez com a gente. Não queria a morte dele não, minha filha. Morte é rápida demais, misericordiosa demais para o que ele merecia. Mas foi o único jeito que encontrei de garantir que ele nunca mais encostaria um dedo nas minhas meninas. Algumas noites, quando o vento sopra forte e faz as janelas velhas da casa rangerem, ainda escuto a voz dele me chamando. Dita, cadê tu, mulher imprestável?
Como ele me chamava quando chegava bêbado querendo janta pronta. Acordo assustada, suando frio, com a sensação de que ele está ali, parado na porta do quarto, olhando para mim com aqueles olhos de predador. Mas logo passa. Respiro fundo, sinto o cheiro de jasmim que plantei no quintal entrando pela janela, ouço o barulho da cidade lá fora e lembro que tô segura. Lembro que ele está morto e enterrado faz quase 60 anos. Que minhas filhas tão bem, que os netos cresceram sem nunca conhecer o monstro que foi o pai delas. Que no fim, apesar de tudo, eu venci. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão você não vai entender como uma mulher chega no ponto de tocar fogo no próprio marido enquanto ele dorme. A maldade não nasce do nada. E a coragem para fazer o que fiz também não. São coisas que a gente vai juntando aos pouquinho, sem nem perceber, até o dia que precisa usar. Nasci em Bom Conselho, no agreste de Pernambuco, em 1940. Naquele tempo, o sertão era mais seco que hoje, e a vida mais dura também. Era época de guerra no mundo, mas para nós, sertanejo, a guerra mesmo era contra a fome e a seca que não dava trégua. Todo mundo ia embora, procurar vida melhor na capital. Dizia-se que lá tinha trabalho, tinha comida farta, tinha futuro. Mas nós resistimos por muito tempo ainda. Meu pai, Severino Correia, era tropeiro. Passava a semana na estrada, levando e trazendo mercadoria em lombo de burro entre a cidade pequena da região. Um homem alto, forte, tostado de sol, de poucas palavras, mas respeito grande na comunidade. Tinha a mão pesada, não vou mentir. Quando bebia, botava medo na gente tudo. Mas também sabia ser justo quando estava sóbrio. Mamãe, Josefa Maria, que Deus a tenha, era rendeira. Fazia renda de bilro que vendia nas feiras, umas renda delicada que as moças ricas usavam para enfeitar roupa de cama, toalha, essas coisas finas. As mãos dela eram mágica, áspera por fora de tanto trabalho pesado, mas capaz de criar milagre de linha e agulha. Foi dela que herdei o jeito com costura, que mais tarde salvou minha vida. Mamãe era daquelas mulher pequeninha, mas resistente, que já estava de pé quando o galo cantava e era a última a deitar. Teve 10 filhos, perdeu 3 ainda bebê, criou 7 com unha e dente. A barriga dela nunca deixou de roncar de fome para que nós pudesse comer. A casa da gente era simples, mas nunca faltou amor. Era de taipa, coberta de palha, chão de terra batida. Tinha 2 cômodos, um onde todo mundo dormia junto em esteira e outro que era cozinha com um fogão a lenha. Não tinha banheiro. A gente fazia as necessidades no mato mesmo. Tomava banho no açude que secava todo o verão, lavava roupa no rio Ipanema quando tinha água, ou então ia longe pegar água na cacimba com lata na cabeça. Mas não era miséria, não. Era vida simples, como todo mundo que conhecia vivia naquele tempo. Nunca passei fome de ficar dias sem comer, como muita gente passava. Papai sempre dava um jeito de trazer farinha, feijão, às vezes um pedaço de carne seca. Éramos 7 irmãos, 3 homens e 4 mulheres. Eu era a terceira. Tinha os mais velhos, João e Antônio, que logo cedo foram ajudar papai nas viagens. Depois vinha eu, e atrás de mim, Severina, Luzia, Pedro e Maria, a caçulinha. A gente se ajudava como podia. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Todo mundo trabalhava desde pequeno. Aos 5 anos, eu já buscava água na cacimba. Aos 7, já cuidava dos irmãos menor quando mamãe ia na feira vender renda. Aos 9, já ajudava na roça quando tinha plantação. Essa era a vida normal no sertão. Criança não tinha tempo de ser criança por muito tempo. A gente pulava da infância direto para a responsabilidade. Com 10 anos, minha vida mudou de vez. Uma família de gente graúda de Garanhuns precisava de uma menina para ajudar no serviço da casa. Pagaram para o meu pai o equivalente a 1 mês inteiro de trabalho dele como tropeiro para me levar. Ele nem pensou 2 vezes. Com aquele dinheiro podia comprar mantimento para todo mundo e ainda sobrava um pouco. Me lembro do dia que fui embora, com uma trouxinha de roupa velha debaixo do braço, no carro preto do Dr. Josias, que era o patrão. Mamãe chorou escondido,
mas na minha frente fez cara forte, disse que era uma bênção de Deus, que eu ia comer todo dia, ia aprender coisa da cidade. É um futuro melhor, minha filha. Aproveite essa chance que Deus lhe deu. Na casa do Dr. Josias e Dona Amélia, trabalhava de tudo. Lavava, passava, arrumava, cuidava das crianças deles, ajudava na cozinha. Era o que chamavam de cria da casa. Nem empregada com salário direito eu era, mais uma espécie de escrava jovem que recebia teto, comida e roupa usada como pagamento. Dormia num quartinho nos fundos, levantava antes de todo mundo e deitava depois que tudo estava arrumado. Mas não posso reclamar muito, não. Nunca me bateram, como faziam com outras meninas que conheci na mesma situação. Dona Amélia até era bondosa, do jeito dela. Foi ela que me ensinou a ler e escrever. Dona Amélia era professora primária, dava aula para os filhos dos ricos da cidade. Quando notou que eu ficava espiando as lições que ela dava para as crianças dela, começou a me ensinar também. De noite, quando terminava o serviço, sentava comigo na mesa da cozinha e me ensinava as letras, as contas, um pouco de história e geografia. Aprendi o básico, mas foi suficiente para me defender na vida, para não ser enganada tão fácil nos papel que tinha que assinar, para ler jornal e entender o que se passava no mundo. Essa foi a única coisa boa daquele tempo. Esse tiquinho de estudo que consegui pegar de sobra, como quem cata as migalhas que caem da mesa do rico. Passei 6 anos naquela casa, dos 10 aos 16, virando mocinha longe da minha família, vendo eles só quando o Dr. Josias viajava para Bom Conselho a negócio e me levava junto por bondade. Vi meus irmãos crescendo de longe, em visita de poucas horas. Meu corpo de menina virou de mulher naquela casa estranha, sem mãe para orientar, aprendendo por conta própria a lidar com as mudanças. Lembro do susto que levei quando sangrei pela primeira vez, achando que estava doente, até Dona Amélia explicar sem jeito o que era aquilo. Agora você é moça, Benedita. Tem que se cuidar, não deixar homem nenhum se aproveitar. Foi todo o conselho que recebi sobre virar mulher. Foi numa dessas viagens a Bom Conselho, quando eu tinha acabado de fazer 16 anos, que conheci Ananias. Ele era caminhoneiro, transportava açúcar dos engenhos da Zona da Mata para a capital e para a cidade do interior. Homem feito já, com seus 31 anos, um bigodão preto, cabelo bem penteado com brilhantina, sempre de camisa limpa mesmo na estrada. Perto dos rapazinho magricela e maltrapilho que eu conhecia, parecia um artista de cinema. O caminhão dele, um GMC verde escuro, era a máquina mais impressionante que já tinha visto até então. Reluzente, potente, objeto de admiração de toda a meninada da cidade quando chegava levantando poeira na estrada. Ele parou no armazém do seu Manel, onde eu estava comprando mantimento para levar para a família. Me olhou de cima a baixo com aqueles olhos verde, coisa rara naquela região, onde quase todo mundo tem olho escuro, e disse: "Oh, meu Deus do céu, que flor mais linda é essa que está desabrochando aqui em Bom Conselho? Eu viajo esse Brasil todo e nunca vi uma rosinha mais bonita." Corei até a raiz do cabelo. Nunca tinha ouvido palavra assim. Os rapazes de lá só sabiam mexer falando besteira. Nada com essa fineza. Ele comprou bala para mim, pediu licença para me acompanhar até em casa, foi todo galanteador. Naquela semana que passei em Bom Conselho, Ananias apareceu todo dia. Trazia presente pequeno, uma fita de cabelo, um espelhinho, um sabonete cheiroso. Fazia promessa de vida boa, falava que tinha casa em Recife, que conhecia gente importante, que podia me dar conforto, roupa bonita, sapato novo. "Menina como tu precisa de um homem de verdade para cuidar, não desses moleque daqui que não tem nem onde cair morto", ele dizia. Meu pai ficou desconfiado no começo, mas o danado era esperto, levou cachaça boa, fumo de primeira, conquistou a confiança dele. Minha mãe, tadinha, só queria que eu tivesse chance de vida melhor que a dela. Um homem com emprego fixo, com caminhão próprio, é um bom partido, minha filha. Quando voltei para a casa dos patrão, Ananias já tinha prometido voltar no mês seguinte para falar sério com meu pai. Passei os dias sonhando com a vida que ele descrevia.
Uma casinha na cidade grande, com piso de cimento, fogão a gás, quem sabe até uma rádio para ouvir novela. Uma vida onde eu seria a patroa da minha própria casa, não a empregada na casa dos outros. Mal podia esperar para sair daquela vida de servidão, para ter meu próprio cantinho, para ser respeitada como a mulher do seu Ananias, o caminhoneiro, e não mais como a dita da casa do Dr. Josias. Ele cumpriu a promessa. Voltou com um terno marrom que parecia novo, cabelo cortado, barba feita, sapato engraxado. Pediu minha mão oficialmente, prometeu cuidar de mim, dar uma vida digna. Meu pai, homem simples e direto, só fez uma exigência. Quer casar com a menina, case direito na igreja, com papel passado. Ananias concordou na hora. Um mês depois, eu estava casada, com uma aliança fininha no dedo e uma malinha de roupa, saindo de Bom Conselho no caminhão verde, rumo a Recife, acreditando que tinha ganho na loteria da vida. 16 anos, uma cabeça cheia de sonho e nenhuma ideia do inferno que me esperava. A casa em Recife não era bem como ele tinha descrito. Ficava num bairro pobre na periferia, uma casinha de taipa igual a que deixei em Bom Conselho, só que menor ainda. Um cômodo que era quarto e sala ao mesmo tempo, e uma cozinha minúscula com um fogão a lenha, não a gás como sonhei. Não tinha banheiro dentro de casa. Era uma patente no quintal dos fundos, que dividia com mais 3 famílias. Mas nem liguei muito. Era minha casa, meu cantinho, onde eu era dona e não empregada. Nos primeiros dias, Ananias foi só carinho. Me tratava como rainha, trazia o que podia da rua, me apresentou para os vizinhos como minha princesinha que tirei do interior. Durou pouco. Logo na segunda semana, mostrou a primeira ranhura na máscara. Voltou mais cedo de uma viagem e me encontrou conversando com a vizinha no portão. Nada demais, papo de mulher sobre receita de bolo, mas ele ficou uma fera. Esperou a vizinha ir embora e descarregou. Já tá de conversa com a vizinhança toda? Mal cheguei de viagem e você na rua batendo papo? E a janta, cadê? A casa tá uma zona, mulher. Foi a primeira vez que levantou a voz para mim. Engoli o choro e corri para a cozinha, tentando agradar. Desculpa, Ananias, já vou fazer sua janta. É que a dona Zefa estava me explicando como fazer angu. Eu não sabia. Nos meses seguintes, o ciúme só aumentou. Não podia conversar com vizinha, não podia ir sozinha nem na venda da esquina. Tinha que ficar dentro de casa esperando ele voltar das viagens. Quando aparecia alguém vendendo coisa na porta, não podia nem abrir direito. Homem nenhum pode te ver, ouviu bem? Você é minha mulher, e homem que é homem, não deixa ninguém ficar olhando o que é dele. Eu, boba, até achava bonito no começo. Pensava, ele me ama tanto que tem ciúme até de sombra. Não sabia que aquilo era só o começo de uma prisão que ia ficando cada vez mais apertada. Então, começou a beber mais pesado. Antes bebia também, mas era mais controlado. Depois que casamos, parecia que tinha perdido a vergonha de mostrar o pior lado. Chegava bêbado das viagens, cambaleando, fedendo a cachaça e a perfume barato. Eu já sabia o que significava o perfume. Mulher na estrada. Mas não podia falar nada. Se insinuasse qualquer coisa, a mão pesada vinha com tudo. O primeiro tapa veio uns 4 meses depois do casamento. Queimou meu rosto como ferro quente. Chorei a noite toda, enquanto ele roncava bêbado na cama. De manhã pediu desculpa, jurou que nunca mais ia acontecer, que tinha bebido demais, que me amava. Acreditei. Ou fingi acreditar, porque não tinha para onde ir. Quando completamos 1 ano de casado, descobri que estava grávida. Pela conta, a menina ia nascer em março de 1958. Fiquei feliz e com medo ao mesmo tempo. Feliz porque sempre quis ser mãe, ter uma família que fosse minha de verdade. Com medo porque Ananias já tinha mostrado que não era o príncipe que pintou ser. Mas alimentei a esperança que um filho ia amolecer o coração dele, ia trazer de volta aquele homem gentil que me cortejou em Bom Conselho. Quando ele ver o bebê, vai mudar, pensava eu, iludida. Ingenuidade de menina moça que ainda não conhecia a maldade do mundo.
Minha Josefa nasceu num dia quente de março, com a ajuda de uma parteira do bairro. Parto difícil, demorado, sem recurso nenhum, a não ser chá de erva e reza. Ananias nem estava em casa. Estava na estrada, numa viagem para o sertão. Quando voltou, 3 dias depois, olhou para a menina no meu colo, fez uma careta e disse: "Oxe, mas é uma fêmeazinha? Queria um homem para me ajudar no caminhão quando crescesse." Foi todo o entusiasmo que demonstrou. Nem pegou a filha no colo, nem quis saber como tinha sido o parto, se eu estava bem, se a menina era saudável, nada. Jogou um dinheiro na mesa e disse que ia descansar, que estava cansado da viagem. A vida com um bebê pequeno e um marido violento era um inferno diário. Tinha que fazer tudo quietinha para não acordar Ananias, quando ele estava em casa. Se a menina chorava e ele estava dormindo, já ficava uma fera. Gritava que não podia nem descansar direito, que eu não sabia cuidar de uma criaturinha só. Fazia de tudo para acalmar Josefa antes que o choro dela irritasse o pai. Dava peito mesmo quando não tinha mais leite, só para ela ficar quietinha. Me desdobrava para manter a casa limpa, comida pronta, roupa lavada e ainda cuidar de um bebê sozinha, sem ajuda nenhuma. Logo depois que Josefa fez 1 aninho, Ananias começou a sumir por mais tempo. As viagens que antes duravam 2, 3 dias, agora eram de 1 semana, às vezes até mais. Quando questionava, vinha logo a resposta na base da violência. "Tá pensando que é fácil botar comida nessa casa? Tenho que pegar frete onde tem, mulher. Se não tá satisfeita, vai você para a estrada dirigir caminhão." O dinheiro que deixava mal dava para as despesas da semana. Comecei a pensar que teria que dar um jeito de ganhar algum também. Ou a gente ia passar fome. A chance apareceu quando Josefa tinha quase 2 anos. Uma vizinha que trabalhava de lavadeira para as famílias ricas de Boa Viagem disse que tinha mais roupa do que dava conta e me ofereceu uma parte do serviço. Era trabalho pesado, buscar trouxa de roupa enorme, lavar tudo na mão com sabão de soda que deixava as mãos em carne viva, quarar no sol, passar com ferro a carvão, devolver tudo impecável. Pagavam uma mixaria, mas era um dinheirinho que me dava um pouco de independência. Levava a Josefa comigo, botava ela sentadinha num cantinho enquanto lavava roupa no tanque coletivo, ou então deixava com alguma vizinha de confiança quando precisava ir entregar nas casas. Ananias não gostou quando soube. Mulher minha não precisa trabalhar fora. O que vão pensar de mim? Que não sustento minha família direito? Mas quando viu que o dinheirinho extra garantia comida na mesa quando ele sumia por semana e até sobrava para comprar um maço de cigarro para o seu prazer, foi aceitando aos poucos. Claro, desde que eu nunca deixasse a casa desarrumada, que a comida tivesse pronta quando ele chegasse, que a menina tivesse limpa e quietinha e que nunca, jamais, falasse com homem nenhum no trabalho. Era muita exigência, mas eu dava conta. Mulher desde cedo aprende a fazer milagre com o tempo. Por 6 anos seguimos assim, naquela vida dura, mas que tinha virado rotina. Ananias nas estradas, bebendo, gastando com outras mulheres e trazendo mixaria para casa. Eu lavando roupa para as madame, cuidando de Josefa, mantendo tudo nos eixos. As surras continuavam, às vezes pior, às vezes menos pior, dependendo do humor dele e de quanto tinha bebido. Aprendi a esconder os roxos com roupa de manga comprida mesmo no calor, a disfarçar o olho inchado com compressa de água fria, a engolir o choro para Josefa não ver a mãe sofrendo. A menina crescia bonita, esperta, mas quietinha demais, sempre assustada quando o pai estava em casa. Em 1964, aconteceu o que não esperava mais. Engravidei de novo. Josefa já tinha 6 anos. Achei que Deus tinha me poupado de ter mais filho naquela situação. Quando contei para Ananias, ele ficou desconfiado. "Como é que depois de tanto tempo você aparece prenha de novo? Tem certeza que esse filho é meu?" Foi a acusação mais injusta que podia fazer. Eu, que nem com os vizinhos conversava direito de medo dele, ser acusada de traição? Chorei tanto que fiquei sem ar. Jurei por tudo que era sagrado que nunca tinha olhado para outro homem. No fundo, acho que ele sabia disso, só queria um motivo para descontar a raiva em mim.
A gravidez da Conceição foi mais difícil que a primeira. Talvez por eu já estar mais velha, mais cansada de tanto trabalho pesado, mais fraca da surra que levava. Ou talvez porque dessa vez não tinha nem um pingo de esperança que a criança fosse melhorar minha vida. Já tinha visto que filho não amolecia coração de homem ruim. Pelo contrário, parecia que Ananias tinha ficado pior depois que Josefa nasceu, como se sentisse preso, obrigado a voltar para casa de vez em quando. Mesmo assim, quando Conceição nasceu, senti o mesmo amor imenso. Olhei para aquela criaturinha e jurei que ia proteger ela com a vida se fosse preciso. Ananias nem viu a filha nascer, de novo. Estava na estrada, dessa vez numa viagem para o sul, que ele dizia que pagava melhor. Quando voltou e viu que era outra menina, só fez um muxoxo de desprezo. Só sabe parir mulher, é? Nem para me dar um homem você serve. Nem se deu ao trabalho de desmentir o que eu já desconfiava, que tinha outros filhos espalhados por aí, fruto das aventuras na estrada. Às vezes deixava escapar alguma coisa depois de muito beber. Lá no Piauí, sim, lá eu tenho um cabra macho, puxou ao pai, não essas fêmeazinha fraca. Foi por essa época, com Conceição ainda bebê de colo, que as amizades de Ananias começaram a me preocupar mais. Antes, ele já andava com gente ruim. Outros caminhoneiros que bebiam, que iam em zona, que tratavam mulher como objeto. Mas agora parecia pior. Começou a trazer um sujeito estranho em casa quando estava na cidade. Homem de cara fechada que falavam baixo, que olhavam para as meninas de um jeito que me dava arrepio na espinha. Ananias me mandava fazer café, servir cachaça e depois me expulsava da sala. Vai cuidar das meninas, mulher. Isso aqui é conversa de homem. Eu ia, mas ficava de orelha em pé, tentando escutar o que tramavam. As viagens dele começaram a render mais dinheiro de repente. Ele que sempre reclamava que frete estava pouco, que o caminhão dava problema, que gastava tudo em manutenção e combustível, agora, volta e meia, aparecia com dinheiro a mais. Não muito, nunca foi homem de dividir ganho com a família, mas o suficiente para notar diferença. Comprou um rádio novo, umas roupas melhor, até uma televisão pequena, coisa rara naquela época e naquele lugar. Quando perguntei de onde vinha aquele dinheiro extra, levei um tapa que quase arrancou meu dente. Tá reclamando de dinheiro em casa agora? Cuida da tua vida e não se mete na minha, que é melhor para todo mundo. Minha gente, contar essa história não é fácil para uma velha como eu. Esse canal Vovós do Brasil tá fazendo um trabalho importante, dando voz às mulheres que viveram num tempo em que ninguém nos ouvia. Se essa história tá tocando seu coração, considere apertar aquele botãozinho Valeu Demais que aparece embaixo do vídeo. É uma moedinha com um coração, onde você escolhe o valor. Pode ser pouquinho mesmo, o que seu coração mandar. Esse dinheirinho ajuda a equipe a visitar mais vovós pelo Brasil e contar histórias que ficaram engasgadas na garganta de muita mulher por décadas. A vida foi ficando mais insuportável a cada ano que passava. Ananias bebia cada vez mais. As surras eram cada vez pior. Tinha noite que eu deitava no chão do quarto das meninas, porque não aguentava deitar na cama de tanta dor das pancadas. Escondia as marcas o melhor que podia, mas aos 7, 8 anos, Josefa já entendia o que acontecia. Via a mãe chorando escondido, ouvia os gritos do pai de noite. Ela mesma já tinha provado da violência dele. Uns tapa, uns beliscão quando fazia alguma arte ou quando demorava para atender alguma ordem. Eu me metia sempre, tentava proteger, levava o dobro da surra só para ele deixar a menina em paz. Bate em mim, Ananias, ela é só uma criança, não sabe o que faz, implorava. Teve uma noite, eu nunca vou esquecer, que ele chegou mais bêbado que o normal, cambaleando, derrubando tudo, gritando coisas sem sentido. As meninas estavam dormindo, Josefa já com uns 9 anos, Conceição com uns 3. Ele entrou no quarto delas fazendo barulho, acendeu a luz. "Cadê minhas filhas? Quero ver minhas filhas!" gritava. Corri atrás dele, tentando acalmar. "Ananias, deixa as meninas dormir. Amanhã você vê elas."
Ele me empurrou com tanta força que bati a cabeça na parede. Quando levantei, ele estava passando a mão no cabelo de Josefa, que tinha acordado assustada. O jeito que ele olhava para ela... Meu Deus, foi a primeira vez que vi aquele olhar. Não era olhar de pai para filha. Era olhar de homem para mulher, entende? Gelei. Puxei ele pelo braço com uma força que nem sabia que tinha. Vem, Ananias, vou esquentar comida para tu, falei, tentando tirar ele dali. Aquela noite, enquanto ele comia na cozinha, ainda bêbado, mas já mais calmo, uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Uma ideia ruim, feia, que eu não queria acreditar. Será que Ananias seria capaz de fazer mal daquele tipo para a própria filha? Será que a bebida e a maldade já tinham corroído tanto ele que nem esse limite respeitava mais? Balancei a cabeça, tentando espantar o pensamento. Não, isso não. Ele pode ser ruim comigo, mas com as meninas não faria isso, pensei. Mas a semente da desconfiança já tinha sido plantada. E nos meses seguintes, comecei a prestar mais atenção na forma como ele olhava para Josefa, nos comentários que fazia. Essa menina tá ficando uma moça bonita, viu? Já tá na hora de arrumar casamento para ela, dizia, sobre uma criança de 9, 10 anos. Comecei a nunca deixar as meninas sozinha quando ele estava em casa. Inventava desculpa para sempre estar por perto, para dormir no quarto com elas quando ele chegava bêbado. Às vezes ele reclamava que eu não deitava mais com ele, mas preferia apanhar por isso que arriscar deixar as meninas desprotegidas. Foi quando percebi que precisava arranjar um jeito de sair daquela casa, de levar minhas filhas para longe dele. Mas como? Não tinha família em Recife, meus parentes em Bom Conselho mal tinham como se sustentar, quanto mais ajudar a gente. Não tinha dinheiro guardado. Ananias controlava cada centavo. Não tinha para onde ir, e ele sempre deixava claro. Se um dia você pensar em fugir com minhas filhas, eu acho você onde for e acabo com sua raça. Foi nessa época, com esse medo crescendo dentro de mim, que a vida resolveu mostrar que podia piorar ainda mais. Foi mais ou menos quando Josefa fez 10 anos que comecei a notar as mudanças nela. De menina alegre, falante, que gostava de brincar e cantar pela casa, virou uma criaturinha calada, assustada, que se encolhia quando ouvia barulho de porta. O olhar dela, meu Deus, nunca vou esquecer. Um olhar vazio, como se algo dentro dela tivesse quebrado. De noite, começou a ter pesadelo. Acordava gritando, suada, com os olhos arregalados de pavor. Quando eu ia acudir, ela me abraçava com tanta força que chegava a machucar, tremendo feito vara verde, e não dizia o que tinha sonhado. Só chorava, um choro baixinho, de quem já não tem nem força para gritar a dor. Depois, começou a fazer xixi na cama. Uma menina de 10 anos, que já tinha deixado as fraldas fazia tempo, voltando a molhar o colchão toda noite. Quando acontecia, ela ficava tão envergonhada que chorava escondido enquanto lavava os lençol antes que eu visse. Mas eu via e sentia meu coração apertar, sem entender direito o que estava acontecendo. Perguntava se ela estava doente, se estava sentindo alguma dor. Ela só balançava a cabeça, sem falar nada. Pensei em juntar dinheiro para levar num médico, mas médico naquela época era luxo que pobre não podia ter. Outra coisa que me deixava de cabelo em pé era o pavor que Josefa passou a ter de ficar sozinha com o pai. Antes, quando ele chegava de viagem, ela até corria para ver se ele tinha trazido alguma coisinha, uma balinha, um pedaço de rapadura, qualquer lembrancinha da estrada. Agora, quando ouvia o caminhão chegando, corria para se esconder debaixo da cama ou atrás do tanque no quintal. Inventava doença, dor de barriga, febre, qualquer coisa para não ficar perto dele. Se eu precisava sair para entregar roupa e ele estava em casa, ela implorava para ir comigo, agarrada na minha saia, os olhos cheios de água. Mãe, me leva, pelo amor de Deus, deixa eu ir com a senhora. Uma vez, precisei sair urgente para comprar remédio para Conceição, que estava com febre alta. Josefa estava com uma gripe forte, não podia levar ela na chuva que caía. Ananias estava em casa, tinha acabado de chegar de viagem.
Relutante, deixei Josefa com ele por menos de meia hora enquanto ia na farmácia. Quando voltei, encontrei a menina encolhida num canto da cozinha, o vestido torto no corpo, o olhar perdido no nada. Ananias não estava em casa. Tinha saído para encontrar uns amigos, disse ela. Tentei conversar, perguntar o que tinha acontecido, mas ela parecia em transe, nem me ouvia direito. Demorou 2 dias até ela voltar a falar normalmente. Foi nessa mesma semana que o destino resolveu abrir meus olhos de um jeito que nem o maior pesadelo podia imaginar. Ananias tinha saído para beber depois de uma discussão feia. Eu tinha reclamado que o dinheiro que ele deixou mal dava para as compras da semana. O caminhão estava parado na frente de casa e eu, com raiva, resolvi limpar ele por dentro. Se era para ser a empregada, que pelo menos o instrumento de trabalho dele tivesse limpo. Peguei um pano, um balde, e comecei a tirar a poeira acumulada de semanas na estrada. Embaixo do banco do motorista, enfiado num vão que mal dava para ver, encontrei um caderno de capa preta. Desses de contabilidade, com linha e coluna. Abri por curiosidade, achando que era registro de frete, de despesa com o caminhão, coisa assim. Mas o que vi ali fez meu sangue gelar nas veias. Era uma lista com nome de homem, data e valor em cruzeiro do lado. Nome que eu não conhecia, mas que se repetiam várias vezes. E o que mais me assustou, do lado de alguns nomes estava escrito J e uma estrela pequena desenhada. Não entendi na hora o que significava aquilo, mas meu coração de mãe já batia descompassado, como se adivinhasse a desgraça. Escondi o caderno dentro da minha roupa e continuei limpando o caminhão como se nada tivesse acontecido. A cabeça fervilhando, tentando entender o que era aquela lista. O que significava aquele J com estrela? Será que ele estava devendo dinheiro para esse homem todo? Será que estava metido com agiota? Com contrabando? Mas por que o J então? Nessa mesma tarde, quando estava no tanque lavando roupa, Dona Zefa, a vizinha mais antiga da rua, veio cochichar comigo. Já fazia tempo que ela me olhava com uma pena estranha, mas nunca tinha dito nada. Dona Dita, me desculpe me meter onde não sou chamada, ela começou, olhando para os lados para garantir que ninguém ouvia. Mas eu não aguento mais ver o que está acontecendo e ficar calada. A senhora trabalha tanto, se esforça tanto para as meninas? Ela gaguejava com medo de continuar. Insisti, o coração já sabendo que vinha coisa ruim. Fale, Dona Zefa, o que foi que a senhora viu? Ela respirou fundo e desabou. É a Josefa, sua menina. Quando a senhora sai para trabalhar, seu Ananias, ele leva ela para o caminhão. E não é só ele, não. Tem dia que vem outro homem, leva ela, depois traz de volta. A menina volta sempre quietinha, às vezes chorando. O chão abriu debaixo dos meus pés. O mundo escureceu por um instante, e achei que ia desmaiar ali mesmo, no meio da roupa ensaboada. Agarrei no tanque para não cair, as pernas bambas, um gosto de fel na boca. As peças do quebra-cabeça se juntando de repente. O caderno com os nomes e valores, o J com estrela, o comportamento de Josefa, o pânico dela de ficar sozinha com o pai, os pesadelos, a cama molhada. Meu Deus do céu! Meu próprio marido, o pai dela, estava... Não podia nem pensar na palavra. Era horrível demais. Monstruoso demais. E não só ele, estava alugando ela, vendendo ela para os amigos dele. Desde quando a senhora vê isso, Dona Zefa? Consegui perguntar, a voz quase sumida. Faz mais de 1 ano, Dita, ela respondeu, os olhos cheios de lágrima. Eu quis falar antes, mas tive medo. Seu Ananias é homem perigoso, todo mundo sabe. Tem amizade com gente ruim, mas agora não aguento mais ver. A menina tá definhando, e a senhora trabalhando feito escrava sem saber por quê. Quis gritar, quis chorar, quis morrer ali mesmo. Mas não podia. Tinha 2 filhas que precisavam de mim mais do que nunca. Agradeci a Dona Zefa, pedi que não falasse com mais ninguém sobre isso e voltei para casa com o coração em pedaços e a cabeça fervendo. Esperei Ananias chegar de noite. As meninas já estavam dormindo.
ou pelo menos fingindo que dormiam, no caso de Josefa, que ultimamente mal fechava os olhos. Quando ele entrou, ainda cheirando a cachaça, fui direto ao ponto. Não gritei, não esperneei. Falei baixo, controlado, olhando nos olhos dele. Sei o que você tá fazendo com Josefa. Sei que tá vendendo ela pros seus amigos. Achei o caderno com os nomes e os valor. A vizinha viu tudo. Ou você para agora e nunca mais encosta um dedo nela, ou vou na polícia, no rádio, no jornal, onde for preciso. Era muita ousadia para uma mulher que sempre baixou a cabeça. Eu sabia disso, mas não tinha opção. Era minha filha. A reação foi pior do que imaginei. O rosto dele, normalmente vermelho de bebida, ficou branco, depois roxo de raiva. Os olhos viraram brasa e antes que eu pudesse me defender, veio o primeiro soco. Direto no rosto, com toda a força que aquele homem de quase 100 quilos tinha. Caí para trás, batendo a cabeça na quina da mesa. Ele não parou. Chute, soco, tapa, puxão de cabelo. Perdi a conta de quantos golpes levei. Só sei que em algum momento desmaiei e quando acordei, estava jogada no chão da cozinha, coberta de sangue, com dor em lugar do corpo que nem sabia que existia. Josefa estava do meu lado, passando um pano molhado no meu rosto, chorando sem fazer barulho. Ananias tinha saído de novo, levando o caminhão. "Mãe, não faz isso", ela pediu, a voz embargada. "Ele vai matar a senhora. Já disse que mata se a gente contar." Foi ali, deitada no chão frio da cozinha, com minha filha de 10 anos cuidando dos ferimentos que o próprio pai me causou, que tive a conversa mais dolorosa da minha vida. "Filha", falei com dificuldade pelos lábios inchados, "preciso que você me conte o que seu pai faz com você. Sei que é difícil, sei que dói, mas preciso saber para poder ajudar." Ela resistiu no começo, negou, disse que não acontecia nada. Mas eu insisti, com o pouco de força que tinha. Prometi que ia proteger ela, que nunca mais ia deixar ninguém machucar ela. Depois de muito choro, muito tremor, ela começou a falar, em pedaço, em fragmento, a voz cortada pelo soluço. Contou que começou quando ela fez 9 anos, que o pai esperava eu sair para trabalhar e levava ela para o caminhão, ou às vezes para um quarto que alugava num bairro longe, que fazia coisa com ela que doíam, que a machucavam por dentro e por fora. Que depois passou a levar amigo, homem que ela não conhecia, que pagavam para fazer o mesmo. Ele disse que se eu contasse para a senhora, ia fazer o mesmo com a Conceição e depois ia matar nós 3. Ela falou, tremendo tanto que os dentes batiam. Disse que ninguém ia acreditar em mim mesmo, que eu era só uma menina mentirosa, que ele era respeitado na cidade. Cada palavra dela era uma faca enfiada no meu peito. Como pude ser tão cega? Como não percebi antes? A culpa me consumia por dentro igual ácido. Eu, que devia proteger minha cria, tinha falhado da pior maneira possível. Abracei ela com cuidado, sentindo as costelas quebradas protestarem de dor, e jurei entre lágrimas que ia dar um jeito. Que ia tirar ela e a irmã daquele inferno, nem que custasse minha vida. Na manhã seguinte, assim que Ananias saiu para mais uma viagem, fui direto à delegacia. Mal conseguia andar de tanta dor, o rosto deformado pelos golpes, mas me arrastei mesmo assim. Falei com o sargento Silveira, que era o responsável quando o delegado não estava. Contei tudo, a violência contra mim, o abuso contra Josefa, o caderno com os nomes e valor. Mostrei os hematomas no corpo, as marcas de cinto nas costas, o olho quase fechado de inchado. Esperei que ele ficasse horrorizado, que mandasse prender Ananias imediatamente. Mas o que recebi foi indiferença e desconfiança. "Dona Benedita", ele disse com ar de tédio, ajeitando o bigode gordo. "Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se a senhora apanhou, deve ter feito algo para merecer. Quanto a essa história com sua filha, me desculpe, mas precisa de prova. Cadê esse tal caderno?" O caderno eu não tinha mais. Ananias tinha achado e levado na noite anterior, durante a surra. E a menina? Trouxe ela para confirmar? Não, não tinha levado Josefa.
Não queria expor ela àquele trauma adicional de ter que contar para um estranho. Então não tem muito o que fazer, dona. Vá para casa, cuide melhor do seu marido e das suas filhas e pare de inventar história. Seu Ananias é homem conhecido, trabalhador. A senhora quer acabar com a reputação dele por quê? Tá com ciúme das mulheres da estrada, é? Saí da delegacia mais arrasada do que quando entrei. Ninguém ia nos ajudar. A lei não estava do nosso lado. Naquela época, mulher não tinha voz. Criança menos ainda. Homem podia fazer o que quisesse dentro de casa, que era considerado problema particular, assunto de família. Lembrei da minha mãe falando que cruz de mulher é aguentar marido. Mas isso já tinha passado de todos os limites. Não era mais cruz de esposa. Era a vida da minha filha em risco. Precisava arrumar outro jeito de sair daquela situação. Resolvi tentar contato com minha família em Bom Conselho. Talvez meu pai, meus irmãos, alguém pudesse nos acolher, pelo menos até eu pensar num plano melhor. Juntei o dinheirinho que tinha escondido, umas moedas que economizava do troco da feira, guardada numa lata de massa de tomate enterrada no quintal. Fui até o posto do correio e passei um telegrama urgente para minha família em Bom Conselho. A resposta veio 2 dias depois, trazida pelo carteiro, e foi como um balde de água fria. Meu pai tinha morrido fazia 3 anos, de doença do coração. Minha mãe faleceu logo depois, de tristeza, como disseram. Os irmãos tinham se espalhado. Um estava no Ceará, outro em São Paulo, um tinha ido tentar a vida em Brasília, as irmãs tinham casado e se mudado. A casa que foi da família agora pertencia a estranho. Não tinha para onde voltar, não tinha ninguém para nos acolher. Quando Ananias voltou dessa viagem, estava diferente, mais calmo, quase arrependido. Trouxe até presente para as meninas, uma boneca de plástico para Josefa, um vestidinho de renda para Conceição. Não me bateu, não gritou. Chegou a pedir desculpa pela surra da última vez, disse que tinha perdido a cabeça. Por um segundo, quase acreditei que podia mudar, até que uma noite, depois de encher a cara de cachaça com os amigos, ele deixou escapar. A partir de agora, a Josefa é só para cliente especial. Pago mais, entende? Já tá ficando muito conhecida. Daqui a pouco perde o valor. E nem pense em tentar fugir com elas. Falei com meus contatos na polícia, na rodoviária, no posto de gasolina. Se te virem saindo da cidade com as meninas, me avisam na hora. Aí não tem delegacia que te salve. Foi quando entendi que não tinha saída fácil. Ele tinha cortado todas as possibilidades. Controlava cada centavo que entrava em casa. Agora até me acompanhava quando ia entregar as roupas lavadas, para garantir que eu não escondesse dinheiro. Colocou cadeado no portão, levava a chave quando saía. Tinha espalho para os amigos, motorista de ônibus, frentista de posto, guarda da rodoviária, que a mulher dele estava doente da cabeça e podia tentar fugir com as filhas. Se alguém me visse, era para segurar e avisar ele. Estávamos completamente presa numa rede que ele tinha tecido ao redor da gente. A situação de Josefa não melhorou. Mesmo com a conversa que tivemos, mesmo sabendo que eu já tinha descoberto tudo, Ananias continuou levando ela quando eu me distraía. Não na mesma frequência de antes, mas ainda acontecia. A diferença é que agora, quando voltava, ela corria para os meus braços, chorava, me contava entre soluço. E eu não podia fazer nada além de limpar as lágrimas dela, passar remédio nos machucados, prometer que um dia aquilo ia acabar. Passei a dormir de olho aberto, a não deixar ela sozinha nem por um minuto quando ele estava em casa. Era um inferno de vigilância constante. Então chegou a noite que mudou tudo. Era outubro de 1969. Lembro bem porque tinha chovido o dia todo. Uma chuva fina e fria que entrava pelos buracos do telhado e formava poça no chão de terra batida da sala. Ananias chegou mais bêbado que o normal, cambaleando, falando coisas sem sentido. Tinha passado o dia num bar com os amigos, comemorando não sei o quê. As meninas já estavam deitadas, Josefa com seus 11 anos, sempre alerta, e Conceição com seus 5, ainda inocente do horror que acontecia naquela casa. Me mandou esquentar a janta e, enquanto comia, começou a falar bobagem, a se gabar de quanto dinheiro tinha feito, de como era esperto.
Sabe o Tonho, aquele caminhoneiro de Caruaru? Ele perguntou, a voz pastosa de tanta cachaça. Ofereceu um dinheiro bom pela Conceição. Diz que gosta de ensinar as pequenas desde cedo, que é mais fácil. E a nossa tá no ponto já, gordinha, bonitinha. Vou deixar ele experimentar no fim de semana. Gelei dos pés à cabeça. Uma coisa era ameaçar fazer mal à Conceição. Outra era já ter combinado, já ter recebido dinheiro. A menina era só um bebê. 5 anos, meu Deus do céu. Nem entendia o que estava acontecendo. Mal sabia falar direito ainda. Brincava com boneca de pano, chupava dedo para dormir. E ele ia entregar minha nenê nas mãos de um monstro igual a ele? Você não vai fazer isso, falei, a voz saindo mais firme do que esperava. Passou dos limites, Ananias. A Josefa você já destruiu. A Conceição eu não vou deixar. Ele riu na minha cara, um riso bêbado e cruel. E quem vai me impedir? Você? Uma raquítica que nem consegue se defender? A polícia que não acreditou em você? Quem, mulher? Então veio para cima de mim, me agarrou pelo pescoço, apertou até eu começar a ver estrela. Amanhã o Tonho vem buscar ela, e você não vai fazer nada. Depois vamos embora daqui. Tô de saco cheio dessa cidade. Vou pra Bahia começar vida nova, e vocês 3 vão comigo, quer queira, quer não. Quando finalmente me soltou, caí no chão, tossindo, tentando recuperar o ar. Ele cambaleou até a cama e desabou, já roncando antes mesmo de tocar o colchão. Fiquei ali, no chão frio, olhando para ele com um ódio que nunca tinha sentido antes. Um ódio tão grande, tão profundo, que parecia queimar por dentro, consumir tudo que um dia fui. A menina tímida de bom conselho, a esposa submissa que aceitava tudo calada, a mãe que não conseguiu proteger a filha mais velha. No lugar, sobrou só uma mulher com nada a perder, disposta a qualquer coisa para salvar o que restava da sua família. Agora, antes de eu contar o que fiz depois desse dia, quero ver quem tem coragem de deixar um gostei nesse vídeo. Porque o que vem por aí é tão pesado que aposto que você aí do outro lado nem vai aguentar apertar esse botãozinho depois de ouvir. Só quem tem estômago forte mesmo vai conseguir curtir essa história depois do que vou revelar agora. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. Naquela noite, depois que ele caiu no sono, eu fiquei sentada no chão da cozinha por quase 1 hora. Foi ali, naquele chão frio, com a garganta ainda doendo do aperto das mãos dele, que tomei a decisão. Não tinha mais saída, não tinha mais para onde correr, não tinha mais a quem pedir ajuda. Era ele ou nós. Simples assim. Matar ou morrer. E eu escolhi que quem ia morrer não seria minhas filhas, nem eu. Seria ele. Uma calma estranha tomou conta de mim, como se uma parte da minha alma tivesse se separado do corpo. Era quase como assistir de fora, enquanto eu mesma levantava do chão, lavava o rosto na bacia e ia olhar minhas filhas dormindo. Josefa estava acordada, os olhos arregalados no escuro, sem conseguir dormir direito desde que os abusos começaram. Conceição dormia com o dedinho na boca, sem saber que dali a 2 dias seria entregue nas mãos de um monstro. Ali, olhando para essas 2 crianças inocentes, jurei que faria qualquer coisa para proteger elas. Qualquer coisa, mas não podia ser de qualquer jeito. Se eu fosse fazer isso, tinha que dar certo. Tinha que ser limpo, definitivo, sem chance de erro. Não podia ser faca. Ele era forte demais, ia acordar e me matar antes que eu conseguisse terminar o serviço. Não podia ser veneno. Ia demorar muito, e se ele passasse mal antes de morrer, ia desconfiar e me matar. Tinha que ser algo que não desse chance de defesa, que fosse rápido, que garantisse que ele nunca mais encostaria um dedo nas minhas filhas. Foi quando lembrei do jeito que meu pai fazia fogo no acampamento durante as viagens de tropeiro. Eu não era burra. Sabia que matar alguém era crime, que eu podia ir presa e perder minhas filhas. Mas também sabia que a polícia não dava a mínima para violência contra mulher e criança. Que o sargento Silveira tinha rido na minha cara quando denunciei o abuso. Que um homem morto no incêndio não necessariamente levantaria suspeita. Acidentes aconteciam o tempo todo. Gente que dormia bêbada com cigarro aceso,
lamparina que caía, curto-circuito nas instalação elétrica precária. Se eu fizesse direito, ninguém pensaria em assassinato. Seria só mais uma tragédia, dessas que aconteciam toda semana nos bairros pobres. Passei os 3 dias seguintes planejando cada detalhe. Enquanto lavava roupa, enquanto cozinhava, enquanto varria a casa, minha cabeça trabalhava sem parar. Calculava quanto querosene precisaria, como evitaria que o fogo se espalhasse rápido demais e pegasse as meninas, como garantiria que ele não acordaria a tempo de se salvar. Não compartilhei o plano com ninguém, nem mesmo com Josefa. Quanto menos ela soubesse, menos culpa carregaria depois. Queria poupar pelo menos isso dela, o peso de saber que a mãe tinha matado o pai de propósito, mesmo ele sendo o monstro que era. Nas noites que seguiram, enquanto Ananias dormia o sono pesado dos bêbados, eu ficava acordada relembrando tudo que tinha aprendido com meu pai sobre fogo. Ele, como tropeiro, acampava muito na estrada. Sabia fazer fogueira com qualquer coisa, em qualquer condição. Me ensinou desde pequena a respeitar o fogo. É amigo e inimigo ao mesmo tempo, minha filha. Esquenta, cozinha, protege dos bichos, mas se descuidar, vira fera que consome tudo. Lembrei de como ele explicava que diferentes combustíveis queimavam de jeito diferente. A lenha era lenta, o papel era rápido, mas logo apagava. O álcool pegava num instante, mas também passava ligeiro. O querosene, dizia ele, era traiçoeiro. Penetrava no que molhava e queimava devagar, mas constante, sem dar chance de apagar. O querosene era perfeito. Ananias não acordaria com o cheiro. Já estava acostumado. A gente usava lamparina de querosene em casa, era normal o cheiro. Se eu molhasse bem o colchão embaixo dele enquanto dormia, o fogo ia pegar direto no corpo, sem chance de escapar. E o melhor, tínhamos um galão grande em casa, que ele mesmo tinha trazido da última viagem. Comprei barato de um posto que estava fechando, ele disse. O destino às vezes parece que conspira a favor, não é? Aquele mesmo querosene que ele trouxe para economizar seria sua ruína. Mas e as meninas? Como garantir que estariam seguras? Primeiro, resolvi que sairíamos antes de o fogo pegar de verdade. Arrumaria trouxa com roupa e o pouco que tinha de valor. Deixaria tudo pronto perto da porta dos fundos. Acenderia o fogo. Esperaria ter certeza que pegou e sairíamos logo. Segundo, decidi molhar bem as paredes do quarto das meninas com água. Criar uma barreira que atrasaria o fogo chegar lá, caso algo desse errado. Terceiro, escolhi uma noite que os vizinhos do lado não estariam em casa. Tinham viajado para um casamento no interior. Assim, mesmo que o fogo se espalhasse, não atingiria ninguém inocente. Faltava só um detalhe. Para onde iríamos depois? Não podia ficar em Recife. Ananias tinha amigo por toda parte. Alguém poderia desconfiar. Lembrei então de Dona Amélia, a patroa de Garanhuns que me ensinou a ler. Anos atrás, quando ainda trabalhava para ela, tinha me dito: se um dia precisar de ajuda, me procure. Vou morar em Campina Grande com minha irmã quando me aposentar. Não sabia se ela ainda estava lá, se o endereço era o mesmo, se a oferta ainda valia. Mas era a única esperança que tínhamos. Uma cidade grande o suficiente para nos esconder. Não tão longe que não desse para chegar de ônibus, e com alguém que talvez pudesse nos ajudar. Com parte do dinheirinho que tinha escondido na lata de massa de tomate, comprei 3 passagens de ônibus para Campina Grande. Foi difícil. Tive que inventar que ia visitar uma tia doente, tive que ir na rodoviária quando sabia que os amigos de Ananias não estariam lá, tive que pagar um extra para o vendedor guardar o segredo e não registrar meu nome. As passagens eram para 2 dias depois daquela conversa terrível sobre vender Conceição. Um dia antes da visita do tal Tonho que queria experimentar minha caçulinha. O dia do meu plano chegou mais rápido que imaginei. Ananias saiu cedo, disse que ia fazer um frete curto, que voltaria à noite. Aproveitei para arrumar 3 trouxas pequenas, uma para mim, uma para Josefa, uma para Conceição. Só o essencial: muda de roupa, documento, o dinheirinho que tinha guardado. Escondi tudo debaixo da cama das meninas, pronto para pegar quando fosse a hora.
Expliquei para Josefa que talvez tivéssemos que sair de repente, que era para ela ficar alerta, que era para obedecer sem questionar quando eu chamasse. Ela não perguntou nada. Os olhos dela, já tão adulto numa cara de criança, entenderam que algo grande ia acontecer. Naquele dia, comprei um remédio para dormir na farmácia. Não era fácil conseguir sem receita, mas o seu Manuel farmacêutico me conhecia há anos, sabia dos problemas que eu tinha em casa, dos nervosos que me davam. "É para a senhora dormir melhor, dona Dita?" Ele perguntou quando pedi. "É sim, seu Manuel. Ando sem conseguir descansar direito." Não era mentira, só não contei que o remédio não era para mim. Comprei também uma garrafa de cachaça nova, a marca preferida de Ananias. Em casa, macerei os comprimidos até virar pó, misturei bem na garrafa, deixei prontinha para quando ele chegasse. Ananias voltou mais tarde do que esperava, já passava das 10 da noite. Estava cansado, irritado porque o frete tinha dado problema, o pneu do caminhão tinha furado 2 vezes. Reclamou da janta fria, da casa bagunçada, que não estava, das meninas que já tinham ido dormir sem esperar por ele. Ofereci a cachaça como prova de boa vontade, dizendo que tinha comprado especialmente para ele relaxar depois de um dia difícil. Os olhos dele brilharam. Era raro eu fazer agrado desse tipo. Aceitou na hora, bebeu 1, 2, 3 copos seguidos, sem nem desconfiar. O remédio misturado com a bebida fez efeito mais rápido do que esperava. Meia hora depois, ele já estava cambaleando mais que o normal, com a língua enrolada, os olhos pesados de sono. Ajudei ele a deitar, como boa esposa, tirei o sapato, desabotoei a camisa. Ele nem resistiu, já estava quase inconsciente quando a cabeça tocou o travesseiro. Logo começou a roncar, um ronco pesado e constante que mostrava que estava no sono mais profundo. Esperei mais 1 hora, só para ter certeza. Fiquei ali, olhando aquele homem que um dia achei que era minha salvação e que tinha se transformado no pior pesadelo das nossas vidas. Quando tive certeza que ele não ia acordar tão cedo, fui até o quartinho dos fundos, peguei o galão de querosene. Era pesado, uns 5 litros pelo menos. Arrastei até o quarto, com cuidado para não fazer barulho. Abri devagar, sentindo o cheiro forte do combustível. Antes de começar, fui molhar as paredes do quarto das meninas com água, passando o pano encharcado várias vezes para garantir que ficaria bem úmida. Voltei para o quarto e, com o máximo de cuidado, comecei a derramar o querosene no colchão, deixando o líquido penetrar bem no tecido. Primeiro ao redor do corpo dele, depois cada vez mais perto, até finalmente derramar em cima das roupas que ele vestia. As mãos tremiam, o coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Mas a determinação era maior que o medo. Cada gota de querosene que derramava era por Josefa, pelos meses de abuso que tinha sofrido. Cada centímetro de colchão encharcado era pela pequena Conceição, que não sofreria o mesmo destino da irmã. Cada tremor de nervoso que sentia era transformado em força pela lembrança das humilhação, da surra, do desprezo que tinha suportado esses anos todos. Quando terminei, o colchão estava tão molhado que o querosene já começava a pingar no chão embaixo da cama. Foi naquele momento, com ele deitado inconsciente no colchão encharcado, que tive um segundo de hesitação. Ia mesmo fazer isso? Ia queimar um homem vivo? Não importava o quão monstro ele fosse. Não era assassinato do mesmo jeito? Será que Deus me perdoaria? Será que ia para o inferno por esse pecado? Mas logo veio a lembrança de Josefa chorando, contando o que o pai fazia. Da ameaça à Conceição, do amigo que viria buscá-la no dia seguinte, do delegado rindo da minha denúncia, da ausência total de saída, de esperança. Não era assassinato. Era justiça, era proteção, era sobrevivência. Acendi o fósforo. A mão nem tremia mais. Parecia que nem era minha mão, de tão calma que estava. Olhei uma última vez para a cara de Ananias, bêbado, babando no travesseiro. Que Deus tenha piedade da sua alma, porque eu não tenho mais, sussurrei, e deixei o fósforo cair no colchão encharcado. A chama pegou na hora,
num rush abafado que logo se transformou num clarão. O fogo se espalhou rápido pelo tecido molhado, fazendo um barulho estranho, como um suspiro pesado. Não esperei para ver mais. Tinha minutos, talvez segundo, antes que o quarto inteiro virasse uma fornalha. Corri para o quarto das meninas. Josefa já estava acordada, como tinha combinado. Conceição dormia pesado. "É agora, filha", falei baixinho, enquanto pegava a pequena no colo. "Pega as trouxas e vamos sair pelos fundos. Não olha para trás, não faz barulho." Josefa obedeceu sem questionar. Os olhos grandes de medo, mas também de uma esperança que não via há muito tempo. Deixamos a casa pelo quintal, justo quando o clarão do fogo já começava a iluminar a janela. Andamos rápido até a esquina. 3 vultos na noite. Uma mãe e 2 filhas, deixando para trás o inferno onde tinham vivido. Da esquina, viramos para olhar. As chamas já saíam pela janela do quarto, iluminando a rua escura. Vizinhos começavam a acordar com o barulho e o clarão. Saíam nas portas gritando por água, por ajuda. Foi quando ouvimos o grito. Um urro animal, de dor pura, que gelou meu sangue apesar do calor das chamas. Ananias tinha acordado, pelo menos por um momento, tempo suficiente para sentir o fogo consumindo sua carne. Foi um grito só, longo, agudo, desumano. Depois, silêncio, quebrado apenas pelo crepitar do fogo devorando a casa. Conceição, que tinha acordado com a gritaria, enterrou o rostinho no meu pescoço, assustada. "Que barulho é esse, mãe?" Passei a mão no cabelo dela, protegendo dos horror daquela noite. "Não é nada não, meu anjo, é só o vento forte." Josefa, por outro lado, olhava fixo para o fogo, o rosto iluminado pelas chamas distante, uma expressão que mesclava horror e alívio. Peguei na mão dela, apertei forte. Não precisava dizer nada. Nós 2 sabíamos o que aquele fogo significava. O fim de um pesadelo. O começo de uma vida incerta, difícil, mas pelo menos livre daquele homem. Ficamos ali por mais alguns minutos, vendo a casa ser consumida, ouvindo o alvoroço dos vizinhos tentando apagar o fogo com balde d'água. Esforço inútil àquela altura. Ninguém notou 3 figuras paradas na esquina escura, observando de longe. Éramos só sombra na noite, fantasma de quem já não morava mais ali. Quando o telhado começou a desabar, soubemos que era hora de ir. Ajeitei Conceição no colo, segurei firme a mão de Josefa e viramos as costas para o passado em chama. Caminhamos a noite toda até a rodoviária. Era longe, mas não podíamos arriscar pegar carona, chamar atenção. As meninas não reclamaram nem uma vez. Até Conceição, tão pequena, parecia entender a gravidade do momento. Chegamos na estação pouco antes do amanhecer, exausta, suja de fuligem e suor. O ônibus para Campina Grande saía às 6 da manhã. Sentamos num canto afastado, as trouxas no colo, esperando a hora passar, rezando para ninguém nos reconhecer, para ninguém fazer pergunta. Quando o ônibus finalmente chegou e embarcamos, foi como se um peso saísse das minhas costas. Pela janela, vi Recife acordando, o sol nascendo sobre a cidade que tinha sido prisão e agora ficava para trás. Vi a fumaça ainda subindo no horizonte, lá do lado do nosso bairro, último sinal do que tínhamos feito, do que tínhamos deixado para trás. Josefa dormiu assim que o ônibus começou a andar, exausta física e emocionalmente. Conceição brincava distraída com uma bonequinha de pano que tinha levado. E eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, pensando no que tínhamos perdido, no que tínhamos ganhado e no que ainda estava por vir. Foi uma viagem longa, quase 8 horas de estrada, comparada em cidade pequena que nem sabia o nome. As meninas, cansadas como estavam, dormiram a maior parte do caminho. Eu não consegui fechar os olhos. Parte de mim ainda estava em alerta, esperando que a qualquer momento a polícia entrasse no ônibus, que algum dos amigos de Ananias aparecesse, que fôssemos descoberta e levada de volta. Outra parte revivia cada momento da noite anterior. O querosene sendo derramado, o fósforo aceso, o grito agonizante.
Não era arrependimento que sentia. Era algo mais complexo, uma mistura de horror pelo que tinha feito e alívio por ter terminado. Chegamos em Campina Grande no final da tarde. Era uma cidade maior que imaginava, cheia de gente, de barulho, de movimento. Descer do ônibus com 2 crianças e 3 trouxa pequena, sem conhecer ninguém, sem saber para onde ir direito, foi um dos momentos mais solitários da minha vida. Só tinha um endereço anotado num papel, onde Dona Amélia tinha dito que ia morar com a irmã anos atrás. Nem sabia se ainda morava lá, se ia me reconhecer, se ia querer ajudar. Mas era a nossa única chance. Pegamos um bonde até o bairro que estava anotado no papel. Era um lugar simples, mas organizado, com casa pequena de classe média. Encontramos o número, uma casinha amarela com portão de ferro. O coração batia tão forte que achei que ia desmaiar ali mesmo. E se não fosse mais ali? E se Dona Amélia tivesse morrido? E se não quisesse nos ajudar? Respirei fundo e bati na porta, segurando as mãos de Josefa e Conceição com força, como se elas fossem minha única âncora na realidade. Agora me diga uma coisa sincera. Você acha errado o que eu fiz? Queimar um homem vivo enquanto dormia, mesmo sabendo o que ele fazia com minha menina e ameaçava fazer com a pequena? O que você teria feito no meu lugar, sabendo que ninguém ia proteger 2 crianças no meio dos anos 60, quando mulher nem voz tinha? Me conta aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa disso. A porta se abriu e lá estava ela, Dona Amélia, mais velha do que eu lembrava, o cabelo todo branco agora, mas com os mesmos olhos bondosos que me ensinaram as primeiras letras. Demorou alguns segundos até ela me reconhecer. Benedita? É você, menina? E então olhou para as crianças, para as nossa roupa amarrotada, para os nosso olho cansado. Não precisei falar nada. Ela viu no meu rosto que algo muito ruim tinha acontecido. Entrem, entrem rápido, disse, olhando para a rua como se procurasse alguém nos seguindo. Aquela noite foi a primeira em muitos anos que dormimos com alguma paz. Dona Amélia nos deu banho, comida quente, roupa limpa e, mais importante, não fez pergunta. Deixou para quando estivéssemos mais descansada. As meninas dormiram assim que deitaram, exausta da viagem e de toda a tensão. Eu, mesmo morta de cansaço, demorei mais. Cada vez que fechava os olhos, via o fogo, ouvia o grito de Ananias. Não era arrependimento, era o peso do que tinha feito começando a se assentar nos meu ombro. Na manhã seguinte, com as meninas ainda dormindo, contei tudo para Dona Amélia. Do começo ao fim, sem esconder nada. Do casamento que parecia sonho e virou pesadelo, da surra, do abuso contra Josefa, da ameaça à Conceição, da polícia que não ajudou, do fogo que coloquei, da nossa fuga desesperada. Achei que ela ia ficar horrorizada, que ia nos mandar embora, que ia nos denunciar. Mas quando terminei de falar, ela pegou nas minhas mãos e disse: "Você fez o que precisava fazer para proteger suas crias. Nenhuma mãe de verdade ia fazer diferente." Ficamos escondida na casa dela, sem sair na rua, por quase uma semana. Foi quando chegou o jornal de Recife, que demorava uns dias para chegar no interior. Na segunda página, uma notícia pequena. Incêndio mata caminhoneiro em bairro pobre de Recife. Ananias Pereira dos Santos, 46 anos, faleceu quando a casa em que morava pegou fogo durante a madrugada. Segundo a polícia, o homem, conhecido por ser de bebida, provavelmente adormeceu com o cigarro aceso. Mulher e filhas estavam visitando parentes no interior e não se feriram. Senti um frio na barriga ao ler aquilo. Por um lado, alívio. Ninguém desconfiava de nada. Por outro, a confirmação final de que ele realmente tinha morrido, que eu realmente tinha matado um homem. Dona Amélia percebeu que não era seguro ficarmos em Campina Grande por muito tempo. A cidade era pequena demais. Cedo ou tarde, alguém poderia nos reconhecer, fazer perguntas, levantar suspeitas. Ela tinha uma sobrinha em Recife, em um bairro completamente diferente do nosso antigo, do outro lado da cidade. A sobrinha era costureira em uma fábrica de roupas e estava precisando de ajudante. "Vocês vão para lá", ela decidiu, mas com outro nome.
A partir de hoje, vocês são a família da minha prima falecida, Benedita Martins, viúva do Joaquim Martins, que morreu de tuberculose há 2 anos. As meninas são Maria e Antônia. Repitam isso até decorar. Durante 1 ano, ficamos em Campina Grande, onde Dona Amélia nos ensinou o básico da nova vida que teríamos. Me ensinou a falar direito, como ela dizia, sem o sotaque tão forte do interior. Me ensinou a costurar melhor, a fazer acabamento fino que as patroas ricas gostavam. Ensinou Josefa a ler melhor, a escrever sem erro, a fazer conta, coisas que a menina, esperta como era, aprendeu rapidinho. Conceição, ainda pequena, começou a esquecer o nome do pai, a chamar o homem nas poucas lembranças que tinha de o homem mau em vez de papai. Era triste, mas também era alívio. Eu me preocupava muito com Josefa. O trauma que ela tinha vivido não ia sumir só porque estávamos longe do monstro agora. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite, tinha crises de choro sem motivo aparente, ficava sem comer por dias. Dona Amélia, que tinha sido professora a vida toda, sabia lidar com criança traumatizada. Com paciência infinita, foi ajudando Josefa a botar para fora o sofrimento, a entender que nada do que aconteceu tinha sido culpa dela, a acreditar que podia ter um futuro melhor. A mente é como um jardim, ela explicava. Depois da tempestade, parece que tudo foi destruído. Mas se cuidar direitinho, com o tempo, as plantas brotam de novo. Depois de 1 ano em Campina Grande, quando as coisas já tinham esfriado bastante e não se falava mais no incêndio em Recife, seguimos o plano de Dona Amélia. A sobrinha dela, Dona Clara, nos recebeu no bairro de Campo Grande, bem longe da várzea, onde tínhamos morado antes. Era outro mundo. Ninguém nos conhecia, ninguém sabia nossa história. Éramos só uma viúva com 2 filhas tentando recomeçar a vida. A história que Dona Amélia inventou foi aceita sem questionamento. Quem ia duvidar de uma senhora respeitada como ela? Comecei a trabalhar com Dona Clara na fábrica de roupa. Era trabalho duro, muitas horas curvadas sobre a máquina, dedos espetados por agulha, olho ardendo de cansaço. Mas era honesto, pagava razoavelmente bem e, mais importante, me dava independência. Pela primeira vez na vida, não dependia de homem nenhum para sobreviver. Era eu, minhas mãos, meu suor, minha habilidade com a costura que sustentava a nossa casa. As meninas iam para a escola enquanto eu trabalhava. Fiz questão que estudassem, que tivessem a chance que eu não tive. Depois de 3 anos trabalhando na fábrica, juntei dinheiro suficiente para comprar minha própria máquina de costura. Era uma Singer preta, dessas de pedal, usada mas bem conservada. Comecei a pegar encomenda de vizinha, de conhecida, fazendo ajuste, roupa simples, pequenos consertos. No começo era só para complementar o salário da fábrica, mas logo percebi que ganhava mais trabalhando em casa. Podia controlar meu horário, estar mais perto das meninas e ainda faturava melhor. Quando Josefa fez 15 anos e já podia ajudar a cuidar da irmã depois da escola, deixei a fábrica e me dediquei só ao meu pequeno ateliê caseiro. A vida foi melhorando aos pouquinho. Não era rica, mas também não passávamos necessidade. A casa que alugamos era pequena, mas decente. 2 quartos, sala, cozinha e um quartinho que transformei em ateliê de costura. As meninas cresciam, iam bem na escola, faziam amizade. Josefa, com o tempo e o cuidado, foi voltando a sorrir, a cantar, a ser a menina alegre que era antes do horror. Conceição, por ser mais nova quando saímos de casa, guardava poucas lembranças ruins. Cresceu mais leve, mais espontânea, sem o peso que a irmã carregava. Nunca mais me casei. Nunca mais quis saber de homem nenhum na minha vida. Tive uns pretendentes ao longo dos anos. Viúva ainda jovem, que trabalhava, que criava as filhas direito, era vista como bom partido por alguns. Mas o simples pensamento de ter um homem em casa de novo, de dividir a cama, de dar satisfação, me dava arrepio. O trauma não tinha sido só para as meninas. Eu também tinha minha dose de pesadelo para superar e, sinceramente, estava bem sozinha. Tinha minhas filhas,
Meu trabalho, minha independência. Não precisava de marido para me sentir completa. Quando as meninas ficaram moça, fiz questão de conversar muito sobre homem. Não queria que passassem pelo que passei, que confundissem possessividade com amor, ciúme com cuidado, controle com proteção. Um homem que te ama de verdade, eu dizia para elas, te quer forte, independente, feliz. Se ele tenta te diminuir, te controlar, te isolar das amizades, corra. É o primeiro sinal de que vai virar uma prisão. Era a sabedoria que tinha adquirido do jeito mais difícil possível e queria poupar minhas filhas desse aprendizado doloroso. Josefa escolheu um caminho parecido com o meu. Nunca casou. Dedicou a vida aos estudos, virou professora de primário, depois fez faculdade já adulta, com muito sacrifício, e se tornou diretora de escola. Ajudou a educar centenas de crianças ao longo da vida. Acho que era a forma que encontrou de dar sentido ao sofrimento, transformando a dor em motivação para proteger outras crianças, para garantir que tivessem uma educação que as preparasse para se defender no mundo. Nunca casou, mas adotou 2 meninas que tinham sido abandonadas. Criou elas com todo o amor do mundo, dando o que não teve na própria infância. Conceição seguiu caminho diferente. Era mais confiante, menos marcada pelo que aconteceu. Estudou enfermagem, casou com um rapaz do hospital onde trabalhava. Homem bom, calmo, respeitador, o oposto do que o pai dela tinha sido. Teve 2 filhos, construiu uma família estruturada, uma casa cheia de amor e de riso. Sempre disse que não lembrava quase nada do pai biológico, que suas memórias mais antigas já eram da nossa vida nova em Recife. De certa forma, foi uma bênção, poder começar sem o peso do passado nas costas. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite, sobre como realmente Ananias morreu, ficou guardada entre nós 3 por muitos anos. Contei para Josefa quando ela fez 18 anos. Achei que ela tinha o direito de saber exatamente o que tinha acontecido. Ela chorou muito, me abraçou forte e disse: "Obrigada, mãe. A senhora salvou a gente." Para Conceição, só contei quando ela já era adulta, casada, com filho. Ela ficou em choque no começo. Não conseguia acreditar que a mãe tão calma, tão religiosa, tinha sido capaz daquilo. Mas depois entendeu. Quando se tornou mãe, entendeu que faria qualquer coisa para proteger seus filhos. Carregar esse segredo por tantos anos não foi fácil. Tive muita noite de insônia, muito pesadelo com fogo, com grito, com fumaça. Às vezes acordava suando frio, ouvindo na cabeça aquele último urro que Ananias deu antes de morrer. Não era exatamente arrependimento. Nunca me arrependi de ter salvado minhas filhas. Era mais o peso de ter tirado uma vida, mesmo sabendo que era a vida de um monstro. Nas noites mais difíceis, eu rezava. Pedia perdão a Deus, explicava que não tinha tido escolha, que tinha sido ele ou minhas meninas. E no fundo do coração, sentia que Deus entendia, que se fosse para escolher de novo, faria o mesmo. Com o tempo, a culpa foi diminuindo, substituída pela certeza de que tinha feito o necessário. Via minhas filhas crescendo forte, educada, feliz, construindo vida que nunca teriam tido se continuássemos naquele inferno. Via os netos nascendo e crescendo sem sombra de violência, sem medo, sem trauma. E pensava, valeu a pena. Cada segundo de medo, cada pesadelo, cada noite de insônia, tudo valeu a pena para chegar até aqui, para ver minha família florescer longe daquele horror. Muita gente me pergunta se tenho medo de ser descoberta, mesmo depois de tanto tempo. A resposta sincera é não. Quem vai investigar a morte de um bêbado num incêndio há mais de 50 anos? Quem vai ligar aquele caso com uma senhora de 85 anos que mora em outro bairro, com outro nome, com uma vida completamente diferente? E mesmo que alguém descobrisse, bem, já vivi minha vida. Minhas filhas tão criadas, meus netos também. O que poderiam fazer comigo agora? Botar uma véia na cadeia? Acho que nem a justiça dos homens seria tão sem sentido assim. Olhando para trás, com a sabedoria que só os anos trazem,
vejo que fiz o que qualquer animal faria para proteger sua cria. Não é orgulho que sinto, nem arrependimento. É uma aceitação serena de que, nas circunstâncias que vivi, não havia outro caminho. A justiça é uma coisa engraçada, sabe? Tem a justiça dos livros, dos tribunal, dos juiz de toga. E tem a justiça das mães desesperadas, das mulheres encurraladas, dos que não têm a quem recorrer. Como digo sempre para as mais novas que vêm pedir conselho, a justiça nem sempre vem de juiz de toga. Às vezes ela vem das mãos de uma mulher desesperada com um fósforo na mão. Hoje, sentada nessa varanda, vendo o vai e vem da várzea, penso em como a vida dá volta. 50 e tantos anos depois, voltei para o mesmo bairro onde tudo aconteceu. Voltei quando já não havia mais ninguém que pudesse me reconhecer, quando as últimas pessoas que conheceram Ananias já tinham morrido ou mudado. Escolhi esse lugar de propósito. Era uma forma de dizer para o destino que tinha vencido, que tinha sobrevivido, que tinha quebrado a maldição. A casa onde morávamos nem existe mais. Virou um pequeno mercadinho anos atrás. Ninguém lembra do incêndio, da família que morava ali, do homem que morreu queimado. A vida seguiu, como sempre segue. As pessoas que me veem hoje, uma velhinha pacata balançando na cadeira da varanda, fazendo crochê, dando bala para as crianças da vizinhança, jamais imaginariam do que fui capaz. Olham para essas mãos enrugadas, para esse cabelo branco, para esse sorriso de avó e veem só mais uma idosa que o tempo amansou. Não sabem que dentro desse corpo frágil ainda mora a mulher que jogou um fósforo num colchão encharcado de querosene, que ouviu o grito do marido queimando vivo, que pegou as filhas pela mão e saiu sem olhar para trás. A mulher que escolheu o mal menor para evitar um mal muito maior. E se tem uma lição que aprendi nessa vida toda, que gostaria de passar para as mais novas, é essa. Nunca deixe que o medo te paralise. Quando tudo parece perdido, quando não tem saída, olhe de novo. Sempre tem um jeito. Pode não ser um jeito bonito, pode não ser um jeito fácil, pode não ser um jeito que os outros vão entender. Mas se é para proteger quem você ama, se é para sobreviver quando o mundo quer te esmagar, faça o que for preciso. E depois, siga em frente. Não deixe que o que você teve que fazer te defina para o resto da vida. Use como força, como lição, como impulso para construir algo melhor. Eu sou Benedita Correia de Albuquerque, e essa foi a história da minha vida. Um relato de dor, sim, mas principalmente de uma mãe que fez o impossível para proteger suas filhas numa época em que ninguém protegia as mulheres. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que enfrentaram o inferno mas saíram dele mais fortes, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros, minha filha, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar. E não deixe de clicar nos quadradinhos que estão aparecendo na sua tela agora para assistir o relato de outra vovó guerreira como eu. São histórias que vão te fazer rir, chorar e principalmente pensar sobre a força que existe dentro de cada mulher, mesmo quando o mundo tenta nos convencer do contrário.